porque é que entraste para a política? Bom, boa tarde antes de mais, obrigado pela oportunidade de fazer esta entrevista. De resto, por minha causa, já está para ser agendada há algum tempo. No que diz respeito à minha participação política, eu diria que surge no momento em que eu começo a desenvolver e consolidar uma consciência política, no secundário, já também com algum alinhamento ideológico, saber qual é que é o meu espaço político, e depois, se quisermos, a política, eu tendo a dizer que a política é tudo e, portanto, aí eu se calhar diria que a minha participação política começa até com o associativismo estudantil, ainda na secundária, quando antes de integrar uma juventude partidária, tinha já percorrido e desenvolvido e desempenhado algumas funções no âmbito do associativismo estudantil. Ainda assim, o meu ingresso na juventude partidária, que é a Juventude Socialista, decorre nesse contexto do ensino secundário e decorre, acho eu, de uma forma natural, como o reconhecimento da forma como nós estamos organizados enquanto sociedade e a forma como o nosso sistema político nos encaminha para integrarmos estruturas partidárias que não respondem a nada mais do que espaços em que grupos de pessoas partilham de um conjunto de ideais, de ideias, de uma visão sobre a nossa vida em sociedade, sobre o coletivo. Na tua opinião, porque é que os jovens são a faixa etária que menos participa ativamente na política? Essa é uma pergunta complicada de responder. Eu diria que há duas dimensões distintas. Uma primeira dimensão que se prende com o ónus e a carga e a conotação negativa que neste momento afeta aquilo que são as estruturas partidárias, os políticos e o exercício da atividade política. De resto, eu permito-me novamente um paralelo, eu considero que esta participação política, novamente em sentido lato, e essa ausência de participação por parte dos jovens e a ausência de interesse não se manifesta apenas nas estruturas partidárias. Está também presente naquilo que diz respeito ao movimento associativo. A tendência que nós vemos das últimas décadas é, se quisermos, de um menor interesse, uma menor participação, uma menor disponibilidade para participar, seja nas estruturas partidárias, seja no movimento associativo e outro tipo de espaços equiparados. Porque é que eu considero que esse fenómeno pode acontecer? Para além dessa carga negativa e dessa conotação negativa e desse estigma um bocadinho associado à ação política... Mas porquê que existe esse estigma? Eu diria que, em grande parte, quando as pessoas sentem dificuldades e sentem que, muitas vezes, a política não dá resposta àquilo que são as suas necessidades, há margem para que esse estigma se afirme. Por outro lado, há um conjunto de casos, do ponto de vista judicial, casos pontuais, que podem também ajudar a corroborar essa ideia. Mas eu diria que a questão de fundo é a incapacidade, muitas vezes, da política dar resposta às reais necessidades das pessoas e as pessoas lerem isso como o facto de a política não ser uma atividade digna, séria, que não é levada a cabo com os reais interesses das populações e com uma ideia de coletivo em mente, mas que quem se envolve na política, quem quer participar civicamente, tem outras motivações e outras agendas pessoais. Neste momento, a atenção da Juventude Socialista está centrada, eu poderia dizer, numa questão, e será o nosso cavalo de batalha para os próximos tempos, que se prende com a mobilidade. Que se prende com a mobilidade e com os transportes no Concelho de Oeiras. Eu costumo dizer que o Concelho de Oeiras é um concelho a duas velocidades. E duas velocidades, em particular, na área dos transportes, em que é muito mais difícil e é muito difícil aos municípios de se deslocarem entre os diferentes pontos do concelho. De resto, o facto de estarmos a fazer esta entrevista aqui nos Jardins de Belém traduz também um bocadinho isso. Eu enquanto município do Concelho de Oeiras, tenho uma maior facilidade em me deslocar para a cidade de Lisboa e de experienciar a cidade de Lisboa do que propriamente o meu concelho, que é o Concelho de Oeiras. Por outro lado, há uma grande assimetria mesmo ao nível dos transportes. Dentro da minha freguesia, agora a freguesia agregada de Algés, de Linda a Velha, Cosquebrada e Dá Fundo, mas em particular na minha localidade, Linda a Velha, há discrepâncias muito grandes entre uma parte da localidade que é servida por uma rede que é Carris e que está integrada devidamente nos transportes na área urbana de Lisboa e uma outra parte da localidade que não é servida por essa rede e que, portanto, a realidade da mobilidade dentro de uma mesma localidade é substancialmente diferente. O mesmo se passa entre o litoral do concelho, que é servido pela linha de Cascais, e o interior do concelho. E aqui os transportes e mobilidade serão, por causa disso, uma das nossas principais
batalhas e bandeiras para os próximos meses de trabalho. Qual é que é depois a resposta, e este ponto também não deixa de ser relevante, qual é que é a resposta do Executivo Camarário, qual é que é a resposta das forças vivas, nomeadamente ao nível autárquico do Conselho, a este desafio, que é o desafio da mobilidade, em particular dentro do Conselho de Oeiras? É a aposta numa solução que não funciona, é a aposta no SATU, que para além dos encargos que carreta e que são suportados por todos os municípios, em nada concorre para garantir essa coesão territorial que é assegurada através de soluções de mobilidade que efetivamente respondam às necessidades das pessoas. Aqui fazendo a ponte com a questão que estávamos a falar há pouco. E que opções são essas? Eu acho que, sobretudo, é necessário pensar os transportes no Conselho de Oeiras de forma articulada. Eu neste momento não tenho presente, mas sei que há um número muito grande, um número significativo de empresas de transportes a trabalhar dentro do Conselho de Oeiras. O que significa que, se calhar, aquilo que se exige ao Executivo Municipal é que, articulando-se com essas empresas, procure trabalhar soluções em rede, em que sentam à mesa as diferentes empresas que operam no setor dos transportes dentro do nosso Conselho e se conseguem conciliar aquilo que são os objetivos legítimos da obtenção do lucro por parte dessas empresas privadas e aquilo que são as necessidades dos nossos municípios, com ganhos, eu diria, para ambas as partes, nomeadamente para os municípios e também para essas empresas. Ainda em relação aos jovens, o desemprego é um dos principais problemas a nível nacional. O que é que consideras que deve ser feito para alterar esta realidade? A questão do desemprego, como muito bem fizeste essa referência, é um problema nacional e que deve ser entendido numa lógica nacional. À semelhança do que eu disse há pouco sobre a limitação que existe no quadro das políticas que podem ser desenhadas para dar resposta aos desafios que esta crise impôs sobre o nosso país, eu diria que estes desafios são muito maiores se quisermos encontrar a nível local as respostas para um problema de âmbito nacional como é o problema do desemprego, em particular do desemprego jovem. Eu sou da opinião de que é fundamental que ao nível do Governo Central, ao nível nacional, se consigam desenhar políticas ativas de emprego jovem, se consigam inserir os jovens, mas também não apenas os jovens, também os menos jovens na vida ativa. Por exemplo, a capacidade de ter a banca com crédito disponível para aquilo que são as pequenas e médias empresas, em particular para aquilo que são as chamadas startups, para aquilo que são as iniciativas oriundas dos jovens que, não se resignando à incapacidade de encontrar um emprego ou um primeiro emprego, procuram eles próprios criar a sua oportunidade, muitas vezes com os ganhos que isso significa, com as vantagens associadas a empresas inovadoras, muitas vezes em setores de ponta, em que se explora ao máximo essa nova capacidade e essa formação desta geração, que é a geração mais qualificada. Uma pessoa que fica anos a fio sem oportunidades, sem capacidade de ser ativa, de crescer, de se desenvolver em termos pessoais, há um prejuízo aí também ainda no foro pessoal. Em particular, a necessidade de combater o desemprego jovem não se centra só na dimensão individual de cada um de nós. Tem também uma dimensão coletiva, porque a capacidade de combater o desemprego jovem é também e será também a nossa capacidade de assegurar o futuro e o desenvolvimento do nosso país e da nossa vida e da nossa sociedade enquanto coletivo. O que não pode ser, mais que não seja pela negativa, o que não pode ser opção é dizer: se estão desempregados, se não arranjam emprego em Portugal, encarem isso como uma oportunidade, vão para fora, vão procurar noutros países aquilo que não encontram e as oportunidades que não encontram no nosso país. Isso eu tenho a certeza que não é, nem pode ser aceitável como uma solução para o problema do desemprego jovem. Apoiaste o António Costa nas eleições primárias do Partido Socialista. Sim. O que é que António Costa tem de diferente? O que é que ele pode trazer de diferente para a política portuguesa? Eu acho que António Costa tem um conjunto de características que são extremamente importantes de destacar, nomeadamente é uma pessoa que tem experiência a vários níveis da ação política, tem experiência governativa, uma pessoa que tem experiência autárquica, que conhece a realidade do nosso país e que por isso é uma pessoa melhor preparada para dar uma resposta diferente, porque só pode ser assim, uma resposta diferente àquela que tem sido a resposta deste governo nos últimos anos. Acredito que António Costa é a pessoa indicada para que nas próximas legislativas vencer novamente, ganhar o país e poder corrigir e dar um novo rumo, devolver a esperança e o futuro aos jovens e aos menos jovens em Portugal. Por último, que balanço é que fazes deste primeiro ano do mandato do Executivo de Paulo Vistas?
No que diz respeito ao Executivo Camarário do nosso Concelho de Oeiras, eu tenho a dizer que gosto de separar aqui duas dimensões. Uma é a dimensão da legitimidade democrática que é conferida e foi conferida a este Executivo por parte dos oeirenses, em particular, se calhar muito suportada por aquilo que foram os mandatos do Dr. Isaltino Moraes à frente da Câmara Municipal de Oeiras. Posta essa questão, eu diria que o Executivo liderado pelo Dr. Paulo Vistas tem manifestado alguma incapacidade de inovar e novamente de dar resposta àquilo que são as necessidades efetivas dos municípios de Oeiras. Estamos a falar da incapacidade de apresentar soluções articuladas e em rede que efetivamente sejam respostas pragmáticas e concretas aos problemas no setor dos transportes e na mobilidade do nosso concelho. Estamos a falar da incapacidade de ter uma posição firme na defesa dos interesses dos municípios de Oeiras no que diz respeito às propostas e aos rumores de privatização da linha de Cascais ainda na área dos transportes. Estamos a falar da incapacidade de repensar o modelo de habitação social e pensá-lo para que possa hoje favorecer a integração, para que não segregue, para que possa contrariar aquilo que são gritantes desigualdades num concelho em que nós conseguimos ter simultaneamente das áreas com preço por metro quadrado de habitação mais caras da Grande Lisboa, ao lado de urbanizações sociais que ficam muito aquém daquilo que são as necessidades e muito aquém, sobretudo, de uma prioridade que deve ser a integração das pessoas com mais dificuldades e das pessoas mais carenciadas dentro do nosso concelho.